Ora, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Lab Reativos, Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, Tiago. Então, qual é o tema Hoje, de hoje? trabalho, com trabalho e mais trabalho. Ok, boa. Pá, dada a data, é mais do que oportuno. Nós temos um apego grande ao calendário. É Cronos, pá, é aquela personagem à qual nós procrastinamos em dedicar uma conversa, mas guia-nos a todos, molda-nos a todos, até ao trabalho. Ah, pá, nós não preparamos o texto antes de começarmos aqui a conversar. Eu não fui ver as fórmulas físicas para calcular o trabalho, porque o trabalho na física pode ser medido, mas o Força trabalho que versus vamos falar hoje não é deslocamento. bem esse. Ah, Não é a fórmula? não sei, É o W igual a força versus deslocamento. ok. Força aplicada versus distância percorrida. Essa é uma das fórmulas, mas há mais. Pois É é, também o tempo vezes a potência, se não me engano. essa parte. É. Os meus Porque dias de física já vão longe. a potência é o trabalho por tempo. Portanto, potência vezes o tempo dá-nos o trabalho que foi executado. Isto são, assim, um dos meus rudimentos da física que cá ficaram. Como o Ahm, meu. e, mas o trabalho que se calhar hoje nos propunhamos falar não é bem o trabalho da física, é, é o trabalho do homem. É. E as suas implicações, obviamente, na saúde mental, não é? Portanto, o que é que. Epá, eu vou-me arriscar, mas há, há poucos anos, uma colega ah, tendo estado de férias e depois bem disposta e alegre por regressar ao trabalho, no Facebook publicou que estava feliz de regressar ao trabalho. E eu respondi-lhe com aquela frase em alemão que não vou dizer porque senão é censurada, porque foi. Coisa mais estúpida desta terra. Eu escrevi a famosa frase que estava gravada em alguns dos campos de concentração nazistas, um, que dizia respeito ao trabalho e ao quanto ele é libertador. Um, e no dia seguinte, há lá é de gracejo. Quer dizer, olha, estás alegre por regressar ao trabalho, porque o trabalho, tal. Um, No dia seguinte, tinha uma mensagem automática do Facebook a dizer que o meu comentário era considerado incitação ao ódio. Uhum. Ah, e mais não sei o quê, e portanto tinha sido bloqueado. Ah, pronto. Ah, mas é mais desse trabalho que eu gostava que nós falássemos. Ah, não sei, obviamente que vivemos numa sociedade que não mostra compatibilidade com o não trabalhar. O trabalho é uma exigência, uma necessidade, uma obrigatoriedade, um ter que fazer, ah, enfim. Eu acho que pode ter, eh, no mínimo, dois efeitos, pelo menos assim, de uma forma muito básica. Produzir saúde mental, portanto, a pessoa gostar do que faz, empolgar-se, investir, depositar líbido e obter prazer no que faz. Por, isto, obviamente, não é assim tão linear, não é? Estou a ter aqui uma visão muito clivada. Sim, Quando o trabalho é bom e quando o trabalho não tem esta faceta. Por outro lado,
quando gera tudo aquilo que vai contra a saúde mental, ou partes que vão contra a saúde mental. Portanto, o indivíduo sentir-se contrariado, desmotivado, cansado, mal pago. Não se pode deixar de dizer isto, ainda mais em Portugal, não é? Uh, Portanto, eu vejo aqui dois caminhos. Obviamente que isto é um preto e um branco. E depois temos toda uma área cinzenta no meio disto, não é? Mas tu começas logo por uma assunção que é o trabalho é uma obrigatoriedade. E já percebi que não te moves em bons meios. Porque o trabalho é uma obrigatoriedade para alguns. Há outros, desde que nascem até que morrem, nunca têm que trabalhar. Não nos esqueçamos, e esse é um dos problemas da nossa sociedade, um dos muitos, mas esse é um deles, e grave, que é de que há alguns indivíduos, e não são tão poucos quanto isso, que podem viver uma vida inteira sem trabalhar. E para que eles vivam uma vida inteira sem trabalhar, outros têm que trabalhar mais do que aquilo que precisariam de trabalhar para terem a qualidade de vida que têm. E isso empurra muita e muita gente da primeira situação para a segunda situação. Epá, eu imagino que não deve haver muito prazer em varrer ruas. Que até seria um trabalho aceitável se as pessoas fizessem isso 3 ou 4 horas por dia. Mas se o fizerem 8 horas por dia, seguramente é exaustivo, é cansativo, é desmotivante, é repetitivo. Uh, E porquê é que há algumas pessoas que têm que trabalhar 8 horas em trabalhos duros, ou monótonos? Enfim? Porque há algumas pessoas que não trabalham. E não estou a falar daqueles que agora há um grupo político que diz que as culpas de todos os males são dos estrangeiros. Não, 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 não. Estou a falar de umas pessoas que, por nascença, por sangue, por berço, não precisam de trabalhar. Alguém há de ter que produzir para eles poderem consumir. Uhum, E isso, epá, se tu não me pões travão, cá mais me calo. Ahm, e isso ahm, entronca muito e muito na saúde mental, ah, porque o trabalho passa a ser maioritariamente uma necessidade e não um desejo, uma necessidade e não um prazer. A maioria das pessoas trabalham por necessidade e não por prazer. Voltando lá à, à esquematização da Hannah Arendt, enquanto uhum, nós vivermos a assegurar a sobrevivência, a assegurar a subsistência, pouca energia, pouca disponibilidade temos para refletir sobre nós próprios, para refletir sobre a sociedade. No fundo, trabalhamos como escravo, trabalhamos como o animal preso à nora, que anda à volta, não, mas é só mesmo uma força motriz. Ah, pronto. E a questão das pessoas trabalharem ao nível da necessidade empobrece-nos a todos e causa sérios problemas de saúde mental. eu acho que aí podemos imediatamente já falar de duas coisas, que é esta questão da necessidade e do prazer. Obviamente que são duas, não sei muito bem como chamá-las, mas são dois fenómenos Posições? psíquicos, sim, posições, duas determinações psíquicas, que têm efeitos muito diferentes e que têm funções muito diferentes. Obviamente que a necessidade
e estar refém da necessidade coloca o psiquismo sob um esforço e sob um ciclo repetitivo, pouco sustentável e que não mobiliza, certamente, esta questão que falavas da Hannah Arendt, não é? Em última análise, eh, promover uma reflexão, e estar numa posição, no fundo, mais confortável e desfrutar da condição humana. Até seguindo aqui o título de um dos livros dela. Eh, Outra coisa é, obviamente, o prazer. Portanto, são duas posições, sim, duas determinações muito distintas, em termos de saúde mental. Uma muito mais assente no prazer imediato, outra numa questão de conseguir gerir o prazer, portanto, a satisfação. Não é? Portanto, há a possibilidade de Deixa-me só existência de um. Diga, desafiar. diz, A diz. primeira seria uma necessidade de prazer. Hum, Parece um trocadilho de palavras, mas eu acho que é um prazer ainda conspurcado pela necessidade. Escapa. Um É, prazer que é escapa. a necessidade do prazer imediato, como na necessidade da saciedade imediata das necessidades mais básicas. Uh, Quando nós temos a bexiga muito cheia de líquido, uh, não há tempo para uma reflexão ponderada e profunda sobre esse enorme desejo que nós temos de esvaziar a bexiga. Portanto, eu preciso mesmo de esvaziar a bexiga. É uma necessidade. É, e eu acho que isso tu falaste da necessidade do prazer imediato. Eu diria que ainda é um prazer que cheira à necessidade, que cheira à Uhum. fome. Uh, eu tenho que ter prazer como eu tenho que comer. Aliás, quantas vezes a coisa não está misturada? As pessoas que comem avidamente, sem, e agora, mas o tipo gosta muito de comer. Será que efetivamente gosta? Uhum. Precisa de comer. Por E ter. depois, este sítio onde o sujeito é colocado, sob esta aura de necessidade, não é? Portanto, esta situação de refém, não é? De dependência. Acho que esta palavra é capaz de ser importante aqui. Que, eu vou agora invocar um pouco, talvez, não sei se isto vai fugir, pensar em cima do joelho, como disseste. Há um filósofo germano-coreano, que é o Byung-Chul Han, acho que disse bem, que fala muito desta questão. Acho que no livro da Sociedade do Cansaço. Portanto, fazer publicidade a Relógio d'Água, que é uma grande editora de livros portugueses. Já está. Uh, tem editado estes livros todos com uma excelente tradução. Pronto, e um deles é A Sociedade do Cansaço, em que ele apresenta a tese de que já não há tanta existência, a necessidade de existência. Eu acho que é esta a tese. Não há tanta necessidade de existência de existir um patrão que anda ali em cima da pessoa, quando a pessoa, nesta contemporaneidade, se explora a ela própria. É o seu próprio patrão. Portanto, o grande outro já não é tanto aquela figura autoritária do patrão que anda ali, então, está tudo feito, como é que é? A pessoa já tem isso dentro dela, e até que ponto isso
a pessoa se explorar e esgotar ela própria, desta forma, exercendo o papel de patrão dela própria, gera um cansaço. Não sei se será esta a tese, mas eu já li o livro há muitos anos, mas o que retive foi isto. Posso estar enganado, mas isso todos nós nos enganamos. A ideia é muito oportuna. É? Já, no fundo, faz lembrar a questão da culpa e dos religiosos. É, no fundo, digamos assim, porem o salgadinho dentro do estômago do outro, que ele depois há de ir comprar água. E vender esta ideia de o trabalho é para não posso dizer a frase, o trabalho que nos liberta. Pronto, vamos ter isto bloqueado. É, pode Ah, acontecer. pronto, mas Não estranho. ah, hum? Não estranho se isto for censurado. Pois, a censura também é um tema que um dia deste devemos de falar. Sim. Ah, mas esta ideia do trabalho libertador, isso assim, quando vendida, aliás, se calhar como tudo, quando vendida a um excesso, faz com que seja o próprio sujeito a achar que se não trabalhar, e trabalhar é-lhe explicado que é de uma determinada forma. Ah, se calhar um fulano pintar uma tela ou, ou compor uma sinfonia ou cuidar de outra pessoa, isso não é trabalho. Isso não é, quer dizer, é trabalho, mas é menor, é menos importante, não é? O trabalho é o trabalho a sério, aquele que tem horas marcadas, e que tem uma função nobre. Aliás, há trabalhos com uma função nobre e há trabalhos sem função nobre. Isto na linha daquilo que dizias, e se for o próprio sujeito a achar que o seu trabalho é de pouco valor, e os sujeitos na nossa sociedade tendem a achar que o seu trabalho é de pouco valor, então penalizam-se e vivem infelizes porque fazem coisas sem valor, enquanto que há outras pessoas que fazem coisas muito, muito, muito importantes, porque eles próprios não têm grande valor, enquanto que há outras pessoas que têm muito valor. Não é? E isso contribui para um sofrimento social e pessoal de cada um dos indivíduos dessa sociedade que eu acho que como é que eu dizer, é muito e afeta muita gente. Uh, Mesmo que fosse um fenómeno em cada indivíduo discreto, afeta tanta gente que seguramente faz estragos na sociedade. Ah, essa definição que apresentas, essa distinção, aliás, entre trabalho nobre e não nobre, não sei se te convidaria a, a dizer, a expandir um pouco isso. Portanto, de uma forma simplista, porque segundo aquilo que eu percebi, portanto, quando falas de um trabalho nobre, será algo que trabalha a favor do coletivo, não é? E que é integrável, se esta palavra Coletivo, existe, integrável. do coletivo. Tu esticas-te. Então, Pronto, da sociedade. da É uma so- economia. Coletivo. Da economia. Para, em Portugal tem sido feito algum movimento no sentido de valorizar o trabalho dos cuidadores informais, que eu acho que é um trabalho nobre e pesado e merecedor de respeito, que só há pouco tempo é que se começou a falar nesse trabalho como sendo sequer trabalho.
Quer dizer, Uhum. alguém que cuida de outro, que não consegue cuidar de si próprio. Não estamos a falar dos serviçais, dos senhores que não trabalham porque nasceram em condições de nunca ter que trabalhar na vida. Estamos a falar desses. Estamos a falar daqueles que cuidam de pessoas que precisam de ser cuidadas porque não conseguem cuidar de si próprios. Não? Isto é importante distinguir. Uma coisa sem desrespeito são os serviçais. Uh, isto é, depois estigma. Que é, uma coisa são os serviçais e a dizer ninguém gosta de ser serviçal. Pensando melhor, não é verdade? Há muita gente que opta pelo estado de serviçal, de dependente, de trabalhar, mas num estado dependente, de ser um menino bem comportado, uma menina bem comportada, uh, com todo o caráter infantil e imaturo que daí advém, o que está associado. Mas ocorreu uma questão dos cuidadores informais e muitas outras formas de trabalho. Uh, o, o, nós temos, por exemplo, temos investigadores, há indivíduos que eu diria com um mérito intelectual raro, que vivem de bolsa de estudo em bolsa de estudo, de bolsa de doutoramento em bolsa de doutoramento, numa instabilidade terrível, como se o trabalho deles não servisse para nada, Uhum. como se fosse uma coisa menor. E volto novamente ao cuidador informal, que é, nós temos o doutorando que é, eu gosto mais, pronto, mas há muitas áreas. São aqueles fulanos da genética molecular que conhecem uns genes que 99%, 99,9% dos seres humanos nem sequer conhecem o nome, quanto mais a função. E esses indivíduos, que vivem muitas vezes em situações de precariedade da vida toda, não é? Um, apesar de tudo, têm algum mérito reconhecido, porque lá está 99,9% das pessoas não percebe o que é que eles estão a falar. Mas depois, quando se fala do cuidador informal, que limpa o rabo a alguém que não consegue limpar o rabo, faz o ovinho estrelado, põe aquele, põe o creme na pele que está frágil para que não faça úlceras, e escaras e não seja o fim da vida daquela pessoa e não lhe reduz o sofrimento, só pondo um creminho. É, é coisa mais simples, toda a gente sabe fazer. Não, não, nem toda a gente sabe fazer. Nem toda a gente sabe reconhecer quando é que aquela pele precisa de creme. Nem toda a gente tem paciência de mudar aquela pessoa de posição de 2 em 2 horas ou de hora a hora. Nem toda a gente tem paciência de estar a colorir livrinhos de crianças, porque aquela pessoa já não consegue fazer outra coisa senão colorir livrinhos. Isto de uma forma quase caricatural, que há trabalho que é considerado pouco importante. Um, e, e não tem propriamente a ver com o conteúdo. E, sobretudo, há uma coisa que eu passo a vida a tirar para a frente com o tempo, que acho que o tempo é o eixo principal, quase tudo na vida, quase tudo que nós possamos conhecer, que é tanto uma como outra pessoa despendem tempo de vida, tempo em que podiam estar a descansar, a namorar, a, a trocar larachas com um amigo, a fazer festas no seu gato, etc. Podiam estar a fazer outras coisas e despendem-no naquela coisa. E desvalorizar o trabalho é desvalorizar o tempo de vida,
e, portanto, a existência de uma determinada pessoa. Tenho dito. Bom, isto é um tema que te apaixona. É verdade. É verdade. É Ah, verdade, porque muitas vezes, quando se fala, morreu fulano, matou fulano, morreu, matou, nós quando desvalorizamos o tempo de vida de alguém, estamos a matar parcialmente essa pessoa. Quando uhum, contribuímos por atos ou omissões para que determinadas pessoas possam ter uma vida de escravatura, aqui no nosso subúrbio de Lisboa, temos centenas de milhares de pessoas todos os dias em transportes públicos a dispenderem à volta de 10 horas por semana, na melhor das hipóteses, 10 horas por semana dentro de transportes de gado. Estas pessoas não estão a viver durante esse período. Quando se fala de campos de concentração, eu não vejo grande diferença entre os campos de concentração e os transportes públicos da zona de Lisboa. A única diferença é que os transportes públicos, ao fim de 2 horas, a pessoa sai lá de dentro. E entrou para lá pelo seu pé. Não sei se entrou. Não sei se não havia uma metralhadora apontada também. Nós, pronto, prefiro não continuar por aí, porque é fora de tema completamente. sim. Mas é. Isto mata gente. Uh, Pegando nisso, só, só mais. Confesso que me esforço para não monopolizar o tempo, mas eu não aprendi isso há muitos anos, porque não sabia, mas fiquei a saber que a escolha do dia 1 de maio como Dia do Trabalhador foi uma forma de honrar a morte de um assassinato de uma série de operárias norte-americanas que, creio que no início do século XX, não sei se no final do século XIX, fizeram uma greve, eram trabalhadores têxteis, fizeram uma greve pelo direito a receberem o mesmo ordenado que os homens e os donos da fábrica onde elas trabalhavam trancaram o armazém onde elas trabalhavam e pegaram fogo ao armazém e assassinaram-nas todas. Eu gosto de relembrar que é essa a efeméride. Aquelas não perderam só o tempo de vida, perderam-no todo, pronto. uhum. Bem, ah, depois deste sopro de paixão sobre o tema da tua parte, custa-me aqui um pouco reintroduzir aqui coisas que estava a pensar, mas veio-me aqui à mente uma coisa. Nós no início falávamos muito da necessidade e do desejo, prazer imediato, capacidade de esperar pela satisfação, etc. Uh, e eu gostava de lançar aqui uma pequena ideia para o ar, que é em que medida a economia em si que cresce uh, faz com que a economia psíquica decresça. Ou seja, uh, uma economia psíquica que ela existe, não é? Portanto, um exemplo simples, na depressão temos uma economia depressiva que apresenta déficit. Sim, O pá. indivíduo, por exemplo, uma queixa comum é: eu invisto mais do que investem em mim. É um exemplo simples. E eu estava a pensar aqui numa coisa que eu não sei se isto será muito da moda, mas ouve-se falar muito. Eu acho que seria imprescindível, talvez, falar disto, que é o burnout, que parece muito associado ao trabalho. Portanto,
há uma coisa que não pode ser falada, o síndrome de exaustão emocional associado a questões laborais. Acho que é essa uma definição simples. Assim, nós, quando dizemos as coisas em americano, elas passam a ser mais sérias, não é? Mas, como tu disseste muito bem, é a economia depressiva, no fundo, é uma síndrome depressiva associada, olha, usando a tua equação, é uma economia depressiva associada a uma economia financeira bem-sucedida, mas que, em razão inversa, reduz, ah, ou melhor, uma é expansiva e está em crescimento, enquanto a outra é depressiva e está a definhar, que é do indivíduo, que entra em burnout. Chama-se, dito em americano, dá sempre outra seriedade, mas na realidade eu acho que é isso. É um quadro depressivo. Eu não sei até que ponto, mas acho que um dia devemos dedicar uma conversa só mesmo ao burnout Uhum. profissional, porque acho que é um tema suficientemente grande e afetando uma quantidade suficientemente grande de pessoas, para merecer uma ou mais conversas, que é até que ponto é que não há uma economia depressiva do indivíduo que o leva a chegar ao extremo no chamado burnout. A história é mais do que comum. Isto não começou há uma semana ou duas. As pessoas já estão assim, muitas vezes há anos, a descer a rampa, umas vezes com maior declive, outras com menor, mas a descer, sempre a descer. Eu também aproveito aqui para acrescentar uma coisa que tenho a oportunidade de observar muito na minha clínica é uma segregação constante entre trabalho, dever, trabalho, dever, mesma coluna, e prazer, ócio. Há uma segregação muito grande. Uma coisa é trabalho e dever, outra coisa é prazer e o ócio. Portanto, eu acho que isto é fundamental por aqui em cima da mesa e ser discutido. Porque aparece, é uma coisa que eu observo constantemente e a dificuldade que existe de integrar isto em termos psíquicos. Pois eu acho que mesmo de uma forma mais inconsciente ou mais consciente, as pessoas esforçam-se para integrar isto. É que eu consigo ter prazer, pronto, fora de horas. Aliás, dentro de horas. Pois fora de horas é muito o tempo para si, o tempo para a família, o tempo para os filhos, o tempo para coisas que não trabalho, para coisas que não dever. É quase como se fossem uma antítese. Trabalho e prazer fossem antítese. Não podem. Só há uns poucos afortunados que têm prazer no trabalho. Na tua equação, há uma coisa que eu gostava de introduzir só como provocação, que é trabalho, poder, prazer, ócio e obra. Onde é que está a obra que nasce desse trabalho? Não há pouca obra. Eu diria que um trabalho sem prazer produz pouca obra e obra de má qualidade ou de escassa qualidade. Ah, na nossa cultura sadomasoquista, judaico-cristã, há muito a ideia de que a chicote é que só percebem bem é a chicote. Os outros, eu não. Hein? E esta ideia de que as pessoas possam ter gosto no que estão a fazer, possam ter brio, possam ter orgulho naquilo que fazem, é muito arredia da nossa realidade. Então,
trabalho e prazer dificilmente podem estar, como é que eu ia dizer, sintonizados, e eu acho que por causa disso a obra é escassa e repara, os nossos entendidos em economia passam a vida a queixar-se que a nossa população é pouco produtiva. Mas a realidade é que as pessoas se matam a trabalhar, literalmente. Matam-se a trabalhar e afinal produzem tão pouco. Também não é bem assim, mas pronto. Eu ouvi, eu estava a ver, não lembro que programa, ou podcast que estava a ouvir, acho que era O Eixo do Mal, se não estou enganado, em que se pôs uma coisa simples em cima da mesa que é esta geração mais nova, atual, está mais virada para a qualidade de vida do que propriamente trabalhar. Enquanto que, não sei se era a anterior ou a mais antiga, estava muito mais virada para o trabalhar e para a menor qualidade de vida. Eh, Concordas com essa ideia? Não. Só como ocorre. Óbvio que esta geração mais nova, que ainda é infantil, que ainda vive na dependência da geração mais velha, das gerações mais velhas, se pode focar um pouco mais na qualidade de vida e no ócio. Mas espera até os velhos desaparecerem. E aquilo que foi a pancada que a geração dos meus pais, a geração dos meus pais enfrentou isto nos anos 50. Levou nas trombas com o facto, não trabalhas, não comes e morres. A nossa geração, a minha geração e a tua, já foram um bocado mais poupadas a isto. Mas isto só vai acontecer um pouquinho mais tarde. É que aqueles tipos levavam com aquilo aos 10, 12 anos de idade, nos anos 50. Ou seja, ou trabalhas ou morres de fome. A minha geração começou a levar com isso no final da vida adulta. Havia uns privilegiados que podiam tirar cursos superiores, mas a maior parte da população não podia. Eu tenho 60 anos, pronto, 61. Uhum. Ah, a maior parte da população não podia estudar. Chegava ali ao final, mal amanhado, de um curso secundário, pá, vais trabalhar, senão não comes. Esta malta agora, mais nova, vai levar com isso na cara. Só que não levam com isto aos 12, nem aos 18, vão levar aos 30, aos 40, porque a nossa economia financeira é deficitária. Pronto, eu não queria ir por aí, mas eu falei disso logo no início de nós começarmos a conversar, quer dizer, é quando há uns que podem viver sem trabalhar, há outros que têm de trabalhar mais do que aquilo que necessitam para consumir, para sobreviver, para viver com dignidade. Estas gerações mais novas, tal, preocupam-se com a qualidade de vida. Sim, 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 podem, mas vão deixar Eh, de poder. Para finalizarmos, parece que muitas vezes parece que falas aí muito de um organismo vivo, onde uns têm que trabalhar mais, por outros trabalharem menos, portanto, uma espécie de Parasita. mensalidade, sim, Não, simbiose. convenção é outra coisa. Isto é parasitismo mesmo. Eu estou a falar mesmo de uma relação parasitária, em que há um que providencia e há outro que vive daquilo que o outro providencia. E quando isto, todos nós, mais ou menos, que temos animais domésticos, temos parasitas nos intestinos, devemos ter a vida toda hão de morrer connosco, que esse é o grande mal dos parasitas, é que morrem com o hospedeiro. Quando matarem o hospedeiro, eles morrem. Se matarem o hospedeiro, eles próprios também morrem, melhor dito. Um, e vivemos uma vida inteira com umas quantas lombrigas e eventualmente umas ténias no intestino. Mas mal nenhum. Ora, quando eles são muitos, quando há muitos parasitas, o indivíduo começa a definhar.
Porque aquilo que come não é só para ele, é para os parasitas também. Mas chega, não dá. Portanto, de vez em quando temos de fazer uma desparasitação. Muito bem, chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Tiago e Nuno, somos os AB Reativos. Contamos convosco para uma próxima oportunidade. Até lá.